Quando se provoca forças que vão além da compreensão humana, se deve estar pronto para colher frutos amargos. E muitas vezes essa verdade, esses frutos amargos, são compreendidos como uma espada sem cabo. Vimos tal afirmação se mostrar verdadeira no universo de Sweet Tooth, no universo do menino Gus, que era um mundo mergulhado na morte e em insegurança que passou a englobar todos os sobreviventes, todos os últimos homens. Os acontecimentos apocalípticos se dão quando híbridos entre humanos e animais passaram a nascer de forma misteriosa em cada maternidade do mundo. De modo que a população passou a crer que aquelas manifestações híbridas eram um castigo divino. Mas tais eventos, tais nascimentos misteriosos teriam mais à frente uma explicação pautada na ciência. O protagonista desse universo, dessa história, dessa saga, Gus, recebeu esse nome da cientista que o adotou como filho. E ele, Gus, significa Unidade Genética Série 1. Essas manipulações genéticas se deram quando os cientistas descobriram um agente viral que estava conservado em uma calota de gelo. E esse agente passou a ser testado, manipulado, modificado no laboratório. Recebendo a alcunha de vírus H5G9, o agente viral passou por experimentos que geraram um híbrido, e esse híbrido era Gus. No entanto, a cientista-chefe desse projeto temia que o vírus H5G9 caísse nas mãos do governo ou nas mãos de agentes terroristas, e que esse vírus, que parecia até então inofensivo, apesar de ter gerado um híbrido, poderia vir a ser usado como uma arma biológica. Essa cientista, que passou a nutrir um certo amor maternal pelo bebê Gus, despachou ele para um local seguro, violando todas as regras, todos os protocolos de quarentena do laboratório. E ela deu essa criança, o bebê Gus, a um homem que ela tinha conhecido há um certo período de tempo. E esse homem era de nome Richard Fox. Richard Fox, ele foi meio que jogado nessa aventura, ou seja, ele estava no lugar errado e na hora errada. No entanto, Richard Fox, ele aceitou prontamente a adoção daquela criança muito estranha. Ele passou a agir como seu guardião e como seu pai, e educou o menino. Fora do refúgio e do isolamento onde Richard e Gus estavam vivendo, o mundo que eles conheciam foi mergulhado em uma pandemia. O agente viral H5G9 se espalhou pelo mundo, e isso se deu quando milhares de bebês híbridos passaram a nascer. Ou seja, o nascimento dessas crianças híbridas entre animais e humanos foi o marco zero, foi o ponto de ignição para todo o inferno que a raça humana iria viver. Para o horror da raça humana, essas crianças híbridas, que são metade humanas e metade animais, e o vírus H5G9 era algo totalmente contagioso e fatal para o sistema imunológico dos seres humanos. Os governos, por fim, não conseguiram conter o surto pandêmico, o pandemônio social, e as instituições, a ordem social desmoronou e a raça humana se encontrava em um estigma de extinção. Os híbridos, aqueles que conseguiram sobreviver, ou aqueles que tinham pais amorosos que não se deixaram abalar por aqueles eventos, por terem bebês não naturais, podemos fazer esta colocação, resgataram esses híbridos e os criaram.
No entanto, o restante da raça humana, o restante dos sobreviventes, passaram a desprezar os híbridos como uma forma de bode expiatório e havia caçadas, perseguições. No entanto, o que esses humanos não entendiam, mas que alguns cientistas tinham uma certa noção, era que os híbridos detinham uma resposta para a cura. E certos esforços eram feitos para capturar os híbridos, para estudar os seus genes, fazer experimentos que muitas vezes não eram pautados na ética, mas apenas na sobrevivência da coletividade humana. Então, esses híbridos eram tratados com uma total indiferença, ou seja, essa nova forma de vida era como se fossem realmente animais. Apesar que os híbridos tinham certas características humanas, a única coisa que os diferia era seus aspectos físicos e alguns deles eram dotados de características dos animais, mas eles eram capazes de falar, de se relacionar com os humanos. Voltando para Richard e Gus, que estavam bem isolados em uma floresta, seu pai ele desenvolveu uma certa paranoia e um medo, pois ele temia que um dia os últimos homens viriam a descobrir o seu esconderijo. Então ele ensinou a Gus a sobreviver. Ele religiosamente treinava Gus com dicas, com exercícios, e isso foi de grande ajuda para Gus. Richard ensinou a Gus que sempre desviasse de certos rosnados na floresta. Se ele ouvisse a voz de algum homem, ele devia correr. E se por acaso ele visse um homem, ele deveria se esconder. Ele ensinou a Gus que o medo era a melhor forma de se proteger dos últimos homens. A regra principal que foi dada para Gus era que ele não devia passar o limite do acampamento. Ele não deveria ir além da cerca. Richard ele delimitou a floresta e ensinou a Gus que o mundo lá fora era um mundo ameaçador, violento e que ele, por ser diferente, seria perseguido e desprezado. No entanto, como toda a história, os últimos homens eles descobriram a floresta e adentraram nela. E Richard ele notou a presença desses últimos homens, desses invasores, e deu um toque para Gus que ele deveria seguir o manual de sobrevivência. E Gus se escondeu. Richard ele foi lidar com esses invasores. E Gus, que era uma criança não muito paciente, notou que já se passaram muitas horas e Richard não retornava, seu guardião não retornou. Então ele saiu do esconderijo que seu pai deixou e ele foi averiguar a situação. Ele, por fim, encontrou seu pai caído e ferido gravemente. Gus também pôde notar que era tarde demais para seu pai, pois ele havia sido infectado por aqueles humanos. E que logo ele morreria, pois o vírus, como eu ressaltei, é de alta mortalidade para os seres humanos. Quando seu pai infelizmente morreu, Gus ele se viu sozinho em um mundo desconhecido. E o menino servo estava disposto a procurar por sua mãe, pois seu pai Richard ele contava histórias da sua mãe, como ela era importante, como ela o amava, e isso motivou Gus a partir em uma aventura, em uma saga além da cerca para um mundo novo, e era um mundo que era preenchido por medo e angústia. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço. A gente se encontra no próximo encontro. Valeu!